Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, amados. Paz seja com vocês, amém? Glória a Deus, consegui ligar aqui. Glória a Deus. Queridos, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Espero que o Espírito Santo continue nos abençoando e nós sejamos inspirados pelo Senhor nessa manhã, no nome de Jesus, amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer que você tenha fome dele, amém? Vem. O tema da mensagem que me foi proposto hoje é fome de Deus. E eu queria primeiro agradecer aos pastores pelo convite. Que bênção poder estar com vocês. Também os meus pastores, pastor Moreira e pastor Edilma, que viajaram hoje pela manhã, foram para o interior fazer uma supervisão como presidente da igreja. E também a minha esposa, que me ajudou na mensagem, fez todas as imagens aqui da mensagem, né? Ficou em casa. Nós estamos vindo direto de uma campa dentro. Nós entramos na igreja ontem, 14h, com algumas das equipes. E ficamos a noite toda, a madrugada toda. As pessoas saíram da igreja hoje 7 horas da manhã, pastor. E aí a gente só trocou de roupa, né? E já veio direto para cá. E glória a Deus. E eu estou muito feliz de poder estar com vocês. Amém? Então, fome por Deus. Eu queria ler o primeiro texto para introduzir, que é Salmos 27, versículo 4. E a tradução que eu vou usar é uma tradução chamada NBV, tá bom? NBV significa Nova Bíblia Viva. Salmos 27, 4 diz: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Amém? Quero ler mais uma vez, Salmos 27, 4. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Amém? Vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Tão felizes, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem construído ao longo dos dias dessa conferência. Nós cremos, Senhor, que Teu Espírito tem nos tocado, tem nos avivado, tem movido em nossos corações. Nós cremos, Deus, que de maneira profética estamos subindo para um lugar alto, onde a Tua voz, Senhor, é cada vez mais clara aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Eu te peço, Deus, que assim como o Senhor tem feito nos outros dias da conferência, essa seja uma manhã, Pai, onde nós possamos ser despertados, no nome de Jesus, em viver uma vida, Senhor, de amor, em nome de Jesus, uma vida, Pai, onde nós de fato somos devotos, apesar dos anos, apesar dos dias, apaixonados pelo Senhor. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estava assistindo uma conferência no YouTube de uma grande pastora chamada A.J. Becker. E ela dizia nessa conferência, me fez uma pergunta, ela pediu para levantar a mão as pessoas que estavam queimando por Jesus há 1 ano. E uma multidão de pessoas levantou a mão. E ela continua, e eu quero saber quantos estão queimando por Jesus aqui há 2 anos, há 5 anos, e outra multidão de pessoas levanta a mão. E ela pergunta quantas pessoas estão queimando por Jesus há 10 anos, poucas pessoas levantam a mão. E ela diz naquela grande conferência de avivamento: olha, eu estou muito feliz de que vocês estão aqui há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, queimando por Jesus, mas eu, pastor A.J. Becker, já estou queimando por Jesus há 50 anos. Sabe, amados, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando o salmista escreve aqui, ele diz: olha, tem uma coisa que eu vou pedir para Deus, tem um privilégio que eu quero desfrutar. E ele não pede, não fala a respeito de prosperar, de crescer, de romper. Ele não fala sobre bens materiais. Ele diz: olha, tem uma coisa que eu vou pedir, isso eu vou buscar, que eu possa estar todos os dias da minha vida na sua presença.
Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus deseja que você esteja em sua presença todos os dias. Não só numa conferência tão poderosa como essa, não só num culto inspirador, não só num retiro, mas todos os dias da nossa vida, com fome e sede do Senhor. Assim como o salmista diz que, assim como a terra seca anseia por água, assim como a corça anseia por água, nós devemos desejar o Senhor todos os dias da nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Por isso eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é: você tem fome de Deus? Olhe nos olhos do seu irmão assim, até você assim enxergar no olho dele, e pergunte, diga assim: você tem fome de Deus? Amém? Quantos tem fome de Deus nessa manhã? Diga glória a Deus, diga aleluia. Então eu quero compartilhar com você de maneira breve 4 marcas daqueles que são homens e mulheres de Deus que caminham com fome do eterno. Amém? Pode passar. A primeira marca é o arrependimento. Diga assim comigo: arrependimento. Provérbios capítulo 14, verso 9 diz: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Esse mesmo texto, na tradução King James, diz assim: olha, os ímpios, eles zombam do mandamento de reparar pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Qual o contexto desse versículo? É que aqueles que caminham em arrependimento diante do Senhor, eles não sustentam os seus pecados, eles querem ser perdoados. E o caminho do perdão é o arrependimento. Diga assim comigo: arrependimento. Sem verdadeiro arrependimento, nós nunca seremos avivados por completo e nunca vamos poder caminhar com o Senhor como aqueles que têm fome, como aqueles que têm sede. Sabe, existem tantos versículos que podem nos inspirar em relação a isso. Salmos capítulo 90, versículo 8 diz que até os nossos pecados mais secretos estão claros diante dos olhos do Senhor. Hebreus 4,13 diz que tudo está descoberto diante dos olhos de Deus. Provérbios 28,13 diz: aquele que camufla os seus pecados, esse não prospera, mas aquele que confessa e deixa encontra o quê? Misericórdia. Sabe, amados, para continuarmos caminhando, amando, tendo fome de Deus, nós precisamos constantemente estar caminhando em arrependimento. Como o salmista disse no Salmos 32, ele diz: olha, enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, eu sentia como se a mão de Deus pesasse sobre mim e como se os meus ossos definhassem. No Salmo 51 ele diz: olha, não tira de mim a alegria da tua salvação. Sabe, me sustenta com o espírito, com o coração disposto a obedecer. Me dá um novo coração, um coração puro. Salmos 15 diz que aqueles que têm coração puro e mãos limpas subirão ao monte do Senhor. Mateus 5, versículo 8 diz que aqueles que têm coração puro verão o Senhor. Então, amados, para continuarmos caminhando em fome por Deus, precisamos trilhar o caminho do arrependimento. O pecado causa inimizade entre nós e Deus, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que Deus reconciliou o mundo consigo através de Cristo. Por isso eu quero ler com você agora a frase do Spurgeon, que diz: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Eu me lembro que um grande pastor estava pregando numa universidade, alguns jovens se diziam ateus, e um jovem levanta a mão e diz: pastor, eu quero fazer uma pergunta. E ele diz: pode fazer, fica em pé. Pastor, é o seguinte: tudo que existe na terra tem um endereço. A minha casa tem um endereço, a faculdade tem um endereço,
tudo que existe de fato tem um endereço, amém? Só quem mora no endereço, diga amém. Amém? E aí o jovem disse: eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. E eu vou fazer uma pergunta. Se o Senhor responder essa pergunta e me convencer, eu vou passar a crer em Deus. E o pastor disse: pode fazer a pergunta. E o jovem disse: pastor, se tudo que existe tem um endereço, eu quero saber onde fica o inferno, porque eu não acredito que o inferno existe. Afinal de contas, tudo que existe tem um endereço. Se o Senhor me disser onde é o inferno, aí eu vou crendo que Deus existe, que o diabo existe. O pastor disse: eu sei a resposta. Olhe para o seu irmão e diga assim: o pastor sempre sabe a resposta. E o pastor disse: o inferno fica no final de uma vida sem Deus. Continue esse caminho aí que você vai chegar lá. O jovem ficou espantado com aquela resposta do pastor. E no fim o pastor respondeu: mas o caminho do céu começa no arrependimento. Então, amados, essa é a primeira marca daqueles que amam o Senhor e que têm fome dele. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Segunda marca, quero ler com você agora. A segunda marca daqueles que têm fome por Deus é a oração. Pode passar. Salmos capítulo 88, versículo 13, a parte B do versículo diz: antes do sol raiar, tu ouves a minha voz em oração. Salmos 5, versículo 3 está escrito assim: antes que o dia possa amanhecer, a minha oração chega aos teus ouvidos, e durante o dia eu aguardo a tua resposta. Lucas 22, 39 a 46, a Bíblia diz: Jesus sai, como de costume, para o lugar de oração. Marcos 1, 35, os discípulos acordam. Cadê Jesus? Do lado de fora da casa, fazendo o quê? Orando. A oração era algo tão visível no ministério de Jesus, que em Lucas 11, 1, os discípulos chegam e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe, amados, se nós quisermos cultivar um coração de quem tem fome, de quem tem sede de Deus, nós precisamos cultivar o hábito, nós precisamos cultivar o lugar de oração. Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa, diga bem forte, você precisa orar. Sim, amados, nós precisamos orar. Os grandes homens de Deus foram homens de oração. As grandes mulheres de Deus em toda a história foram mulheres de oração. E se nós quisermos ser também usados tremendamente, nós precisamos cultivar o lugar de oração. Eu não sei aqui, mas na nossa igreja nós temos um turno de oração toda sexta-feira. Toda sexta-feira, 6 da manhã e 21 horas. Às 21 horas é o horário dos jovens. E essa sala de oração começou em 2015. Começou comigo, com a minha esposa. Eu pedi para o pastor: pastor, eu queria abrir uma sala de oração na igreja. E aí ele disse: meu filho, pode ir lá. Não sei se o pessoal vai vir não, mas pode fazer. E eu fui com a minha esposa por quase 3, 4 meses, só ia eu e ela. E alguns membros da igreja mais antigos diziam assim: rapaz, esse negócio de oração, a igreja não vai vir, para com isso aí, né? E mesmo assim, 2 meses, 3 meses, 4 meses, só eu e ela. Daqui a pouco, alguns irmãos líderes passaram a vir, a igreja passou a vir. Desde 2015 nós temos turno de oração toda sexta-feira. E sabe, amados, quando nós chegamos no turno de oração, Deus nos toca, o Espírito Santo se manifesta, e nós já vamos com expectativa para aquilo que Deus vai fazer no fim de semana. E as conversões acontecem, e batismo com o Espírito Santo acontece, mover de Deus na igreja acontece, mas tudo está sendo gerado naquele lugar de oração, tanto na igreja quando estamos juntos, quanto no nosso dia a dia, no nosso tempo com Deus. A Bíblia diz que quando os diáconos foram ser escolhidos ali, não lembro se Atos 6 ou 7, Pedro diz: olha, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para servir as mesas, e nós, apóstolos, vamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Atos 2, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam nos templos. Eles também estavam juntos nas mesas, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 4, estavam reunidos depois de terem orado.
A Bíblia diz que o chão tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar ousadamente. Sabe, amados, nós nunca vamos ter fome de Deus se nós não valorizarmos a oração. A maioria das igrejas está cheia, lotada na celebração do domingo, mas os turnos de oração estão vazios. Talvez essa não seja a sua realidade, talvez essa não seja a minha realidade, mas é a realidade de muitos lugares. E Deus ama aqueles que o amam, amém? Quem crê nisso, diga amém. Deus ama. Quero ler uma frase com você agora do pastor Hernandes Dias Lopes. Diz assim: muitos pregadores creem na eficácia da oração, mas poucos oram. Muitos ministros pregam sobre a necessidade da oração, mas poucos oram. Eles leem livros sobre a oração, mas não oram. As pessoas têm tempo para viajar, trabalhar, descansar, ver televisão, falar sobre política, falar sobre o Lula está preso, o Bolsonaro está preso. Eles têm tempo para falar sobre o time de futebol, eles têm tempo para discutir sobre teologia. Será que nós somos calvinistas, nós somos arminianos, Deus é soberano, eu tenho ou não um livre-arbítrio? Mas elas não têm tempo para orar. Elas têm tempo para assistir os reality shows, elas têm tempo para apostar nas grandes acumuladas que estão por aí. Elas têm tempo para falar mal da vida dos outros, elas têm tempo para fofocar, elas têm tempo para um monte de coisa, mas não têm tempo para orar. E se nós formos fracos em nossa comunhão, nós seremos fracos em tudo. Sem oração, nós não vamos conservar um coração de quem ama a Deus. Quero ler uma outra frase com você agora, de um pastor chamado Leonard Ravenhill. Ele escreveu um livro muito famoso, chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. E nesse livro ele diz: nenhum homem é maior que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão desviando. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Sabe, amados, no quarto de oração, como está escrito em Mateus 6, nós entramos, fechamos a porta. A Bíblia diz que o Pai que vê em secreto. Eu lembro que um grande pastor disse certa vez: somente uma vida de orações secretas vai te livrar de uma vida de pecados secretos. Se nós persistirmos em oração com Deus diariamente, se nós persistirmos em oração com a igreja, nos turnos de oração, se nós persistirmos nesse lugar onde talvez o holofote não está em nós, onde talvez as grandes conferências não estão, sabe, nos divulgando, mas Deus está vendo, e esse lugar tem muitas e muitas mais recompensas. Olhe para o seu irmão e diga assim: para ter fome de Deus, você precisa orar. Olhe nos olhos dele e diga assim: você precisa orar. Nós temos duas regras lá para o Ministério de Louvor da igreja local. Você precisa, em amor, fazer parte de um pequeno grupo. Se você sentir no seu coração, se Deus te capacitar a liderar, lidera. Mas você precisa ser só inserido num lugar de cuidado. Segunda e última regra: toda sexta-feira tem turno de oração. Toda sexta-feira tem turno de oração. E é desse lugar que nós subimos ao altar para ministrar. Terceiro ponto: arrependimento, oração. Terceiro ponto: paixão pela palavra. Amém? Quem tem uma Bíblia aí, levanta aí para mim ver rapidinho. Quem tem uma Bíblia aí, vamos lá. Se você não trouxe, mas tem no celular, não se sinta acusado. Levante seu celular também. Amém? Diga assim comigo: eu preciso. Mas eu quero que você diga bem forte, amém?
Que é para o irmão que está do teu lado acordar. Vamos lá. Diga assim: eu preciso amar. Diga assim: ter paixão pela palavra de Deus. Agora você vai dizer mais alto. Diga assim: eu preciso amar, ter paixão pela palavra de Deus. Salmos capítulo 1. Pode deixar essa imagem aí, tá? Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que não senta, da roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita. Salmo 119 é o meu salmo preferido. São 176 versículos. São 22 grupos de 8 versículos, onde o salmista fala só sobre o amor que ele tem à palavra de Deus. No versículo 148 ele diz: de madrugada me levanto para meditar na tua palavra. Versículo 9 desse capítulo 119: como pode um jovem permanecer puro, andando segundo a sua palavra? Versículo 11: tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra. Às vezes, uma vida fria na igreja, às vezes, uma fé morna é resultado de uma vida sem a palavra. Então, eu quero te dar 2 dicas hoje. Primeiro, compre uma boa Bíblia. Amém? Segundo, leia. Amém? Eu sempre brinco com os discípulos lá: olha, você vai ter sido um cristão medíocre se você morrer sem ler a Bíblia toda pelo menos uma vez. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para fazer com que todo homem seja aprovado diante do Senhor. 2 Timóteo 2,15, procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a. 1 Timóteo 4,14, Paulo diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Segunda carta, capítulo 4, Paulo diz: olha, eu estou aqui na prisão, quando você vier, traz Marcos, traz uma capa, que eu estou com frio, mas traz também os pergaminhos. Sabe, amados, nós precisamos ser, e eu digo nós, todos nós, uma igreja, homens e mulheres que amam a palavra de Deus. Que amam a palavra de Deus. Sabe, nós não podemos ser como aqueles que só leem um versículo porque ele chega na notificação do celular. Você está aqui dirigindo aí, tadã! Senhor, meu pastor, nada me faltará. Oh. Aí tem gente que, para parecer mais espiritual, copia, posta. E aí, para parecer mais espiritual ainda, vai lá na lista de transmissão e manda para todo mundo: bom dia. Eu nem li esse versículo ainda, peraí, deixa aí. Eu me lembro que eu sou ruim de contar histórias, irmãos. O meu cunhado, o pastor Tiago, vai pregar daqui a pouco. Ele é o melhor do mundo para isso. E o meu sogro também, o pastor Moreira. Mas eu vou tentar, vou me esforçar aqui para contar a historinha, tá? Diz que um pastor foi jantar na casa de uma família da igreja. E a família disse assim: olha, o nosso pastor está vindo jantar aqui. Vamos pegar aqueles nossos talheres que nós temos de prata, que é banhado a ouro. Afinal de contas, nós estamos recebendo o nosso pastor. Vamos colocar a nossa melhor louça de porcelana e vamos colocar aqueles talheres de prata e ouro. Amém. O pastor chega, faz a refeição, né? Eu não sei o pastor de vocês, mas o pastor come muito, amém? Aleluia, glória a Deus.
né? Eu não sei o pastor de vocês, mas a gente come demais. E aí, o pastor faz a refeição, ora pelos irmãos e vai embora. Depois daquele jantar, os irmãos passam 3 meses sem ir à igreja. Depois de 3 meses eles chegam lá, acaba o culto. Pastor, é o seguinte, a gente quer conversar com o senhor. Nós ficamos 3 meses em casa, muito tristes. Nós não queríamos desconfiar do Senhor, mas nós somos obrigados a perguntar. E o pastor diz, olha, diga o que está acontecendo. Pastor, é o seguinte, naquele dia o senhor foi jantar na nossa casa, nós colocamos os talheres de prata, folheados a ouro, para o senhor jantar. Depois que o senhor foi embora, 2 talheres sumiram. Diga assim comigo, misericórdia. E não é querendo lhe acusar, pastor, mas antes do senhor chegar, os talheres estavam lá. O senhor saiu, os talheres sumiram. Sabe o que o pastor respondeu? Disse, amado, vou explicar para você. Quando eu estava saindo, eu vi uma Bíblia. Eu coloquei os talheres dentro da Bíblia e fechei. Sabe por que faz 3 meses que você não acha os seus talheres de prata e ouro? E ela diz, por quê, pastor? Porque faz pelo menos 3 meses que você não abre a sua Bíblia. Volta para casa, está lá. Está dentro da Bíblia. E assim como nessa história, todas as vezes que nós não abrimos as nossas Bíblias, nós deixamos de encontrar aquilo que é de fato precioso. Nós deixamos de encontrar aquilo que de fato vale como ouro e vale como prata. Salmo 119, versículo 100. Sei aplicar os meus conhecimentos melhor do que os anciões mais experientes, porque sempre obedeço às tuas instruções. Sempre me afasto dos caminhos do pecado, porque quero obedecer à sua palavra. Nunca deixo de lado as suas leis, porque o Senhor é quem me ensina. As suas palavras são doces, mais doces do que o mel para minha boca. A sua palavra é lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Sexta-feira agora eu aprendi mais um versículo, que é esse mesmo capítulo. Não vai ter aí, mas você anota aí, o versículo 133. O salmista diz assim: guia os meus passos segundo a tua palavra, para que eu não me amarre a pecado algum. Sabe, amado, sempre que Deus nos guia pela palavra, nós não somos amarrados ao pecado. Sempre que Deus guia os nossos passos segundo a palavra, nós não tropeçamos, nós não caímos, nós não somos atingidos. E às vezes só o que está te faltando é um pouco mais de tempo com a sua Bíblia. Porque sempre que sai uma série nova, nós madrugamos as séries. Afinal de contas, são só 50 minutos um episódio. E ele sempre termina como quem não fecha. E você tem que assistir o segundo episódio. E aí você pensa, não, já é meia-noite, mas vai terminar meia-noite e 50. E aí você assiste mais um episódio, só que te deixa mais curioso. E aí tem mais um episódio. Daqui a pouco você não, vai ser só até 1 hora da manhã. Daqui a pouco deu 4 horas da manhã. E você passou horas sendo ativado por uma curiosidade de coisas passageiras. Mas nós não temos tempo para a palavra. Nós não temos tempo para a palavra. A maioria dos cristãos da igreja tem Bíblias com páginas coladas. A maioria das pessoas, como disse o livro de Tiago, são levadas por ventos de sã doutrina, por opinião de influenciadores e coachings. E eu não tenho nada contra essas pessoas. O que eu tenho contra elas é quando elas motivam, inspiram, passam leis e direções que não estão na Bíblia. E a maioria das pessoas é tão rasa que diz, agora sim, fulano de tal descobriu a roda. Esses dias eu vi um curso de um irmão recém-convertido que fala sobre finanças. Tiago Nigro, o nome dele, cara fera. Quem já ouviu falar nesse cara? Levanta a mão aí, amém? E aí assim que ele se converteu, passou uns 2 meses, eu acompanho ele. Ele lançou um curso, A Sabedoria Milenar.
Uau! Quanto custo? Apenas 12 parcelas de 499. E adivinha qual era o centro do curso da sabedoria milenar? Vamos estudar o livro de Provérbios. Aí um monte de gente derretido na live. Uau! Oh, amados, nós precisamos voltar à palavra. Olhe para o seu irmão e diga assim, com todo carinho. Diga assim, com todo carinho. Você precisa voltar para a palavra. Compre uma boa Bíblia de estudo. Traga para o culto. Amém? Traga para o culto. Traga uma caneta, traga um papel. Como que você vai lembrar daquilo que o pastor disse para compartilhar com alguém, ou até para que o Espírito Santo continue falando com você, se você não anotou? Muito importante. Pode passar, querido. Uma frase agora de um grande pastor chamado Tozer. Nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Não existem atalhos para santidade. Nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Não existem atalhos para santidade. Então leia bons livros. Como diria Spurgeon, né? Passeie por bons livros, mas volte à Bíblia. Até trouxe 2 livros para indicar para vocês aqui. Eu e minha esposa, nós temos também uma livraria. E 2 dos livros que mais nos inspiram nesse contexto é esse aqui, do Wayne Cordeiro, Andando com um Tanque Vazio. E a premissa desse livro é uma moto. Se você tem uma moto e você vai para um lugar distante, o que você tem que fazer? Abastecer, sim ou não? E ele diz que a maioria das pessoas implementam a jornada da fé com um tanque vazio. Não oram, não leem a Bíblia, não jejuam. Então é um livro que me inspirou muito nesse contexto. Acho que eu trouxe 3 desses. E o outro também que me abençoou muito é o livro que eu estou lendo agora, Coração em Chamas pelo Espírito. Quem viu na internet aí um avivamento de Osborne? Quem viu aí? Amém? Em 1970, 53 anos atrás, aconteceu algo chamado Jesus Movement, né? Foi um grande avivamento naquela mesma faculdade. Mas esse livro aqui conta algo que poucas pessoas sabem e poucas pessoas comentam, é que 144 anos antes de 1970, né, lá em 1826, um grande homem chamado Charles Finney pregou naquele lugar pela primeira vez, um dos primeiros homens do século XVIII a falarem sobre batismo com o Espírito Santo. Então esse livro vai falar sobre alguns homens de Deus que foram usados nesse contexto. George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, enfim. 2 livros para indicar a você que quer ter ainda mais fome por Deus. Amém? E 4º e último ponto, porque eu falo rápido, inclusive está quase no horário, é o jejum. Diga assim comigo, jejum. Eu sempre brinco que a maioria das pessoas só jejuma para fazer exame. O que o médico diz? Olha, você vai fazer o exame amanhã de manhã, mas tem que vir como, hein? Aí o irmão jejuma. Meu Deus, ai, Jesus, estou passando mal. Tenho que fazer aquele exame, né? Mas o jejum precisa ser também um hábito das nossas vidas. Os judeus, por exemplo, jejuam toda quarta e toda sexta. Tem um livro chamado, se você quiser depois pesquisar, chamado O Poder Secreto do Jejum e da Oração, de um pastor indiano chamado Mahesh Avida. Nesse livro ele fala sobre jejuns de 40 dias e outros propósitos e como isso pode impactar a sua vida e o seu ministério. Moisés dedicou 40 dias à oração e ao jejum no Monte Sinai. Deus libertou Josafá das mãos dos inimigos quando ele e o povo de Judá humilharam-se diante do Senhor em oração e jejum. Deus libertou a rainha Esté e o povo judeu da morte através da oração e do jejum.
Deus usou Neemias para restaurar Jerusalém quando ele orou e jejuou. Deus usou Paulo e Barnabé para plantar igrejas na província da Galácia quando eles devotaram-se à oração e ao jejum. Então, amados, existem muitas outras premissas bíblicas para aqueles que querem caminhar tendo fome de Deus, mas eu creio que esses 4 podem nos ajudar. Primeiro, caminhar em profundo arrependimento, crendo, como diz 1 João, que se nós confessarmos os nossos pecados a eles, nós seremos perdoados. Confessarmos uns aos outros, Tiago 5,16, seremos curados. Depois, oração. Depois, nos apegarmos de maneira apaixonada às Escrituras. Depois, jejum. Eu tenho certeza que se você implementar esses 4 hábitos na sua rotina, você será cada dia mais um cristão avivado para a glória de Deus, amém? Você vai ser alguém que tem fome, tem sede, arde pelo Senhor. Quem jejua tem mais pressa de desfrutar da intimidade com Deus do que de se alimentar. Quem jejua tem mais fome do pão do céu do que do pão da terra. Quem jejua tem saudade do Pai mais do que de suas bênçãos. Quem jejua está confiando no poder que vem do alto e não nos recursos que vêm da terra. Eu me lembro que perguntaram para um pastor chamado Jonathan Edwards, do século 17, e ele jejuava muito, né? E alguns historiadores dizem que ele ficava horas e dias no quarto, sem contato com a esposa, sem contato com os irmãos. Ele se trancava no quarto, que era um lugar de oração, e ele jejuava por dias lá, 2 dias, 3 dias, vários dias, às vezes só com água. E as pessoas do lado de fora ouviam os gemidos dele, gemidos de dor. E uma vez perguntaram para ele: olha, você não acha que você é muito fanático, muito radical? É algum tipo de penitência? Explica um pouco para a gente. Deus quer te ver sofrendo assim? E ele responde com muita alegria: não, eu não jejuo para pagar penitência. Eu não jejuo porque eu quero me colocar no lugar de alto sofrimento sem significado algum, não. Eu jejuo porque eu tenho saudade de Deus. Sabe por que eu jejuo? Porque eu quero, estar mais sensível ao toque do Senhor, aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está fluindo. Eu jejuo porque eu quero confiar mais na ação do Espírito do que na minha ação, do que nas palavras que eu já sei de cor, do que na ministração que eu já preparei e eu sei fazer sem Ele. Não. Eu quero estar sensível, por isso eu jejuo. Sabe, amados, e os grandes homens de Deus da Bíblia, que venceram, que implementaram, que reconstruíram muros, que foram usados para grandes cidades, para moveres, para avivamento, foram homens que se dedicaram a 4 coisas: arrependimento, oração, palavra, jejum. E eu queria te inspirar hoje a ter fome de Deus. E aquilo que Deus está fazendo nas nações, Ele pode fazer na sua casa. E aquilo que Deus está fazendo nas grandes comunidades, Ele pode fazer no seu pequeno grupo. E aquilo que Deus está fazendo, aquele mover que você assiste, Ele pode estar fazendo no seu quarto. Tudo que você precisa é se mover, tendo fome e tendo sede de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quero ler uma última frase de Martin L. Jones, grande homem de Deus que morreu, está com uns 300 anos. Os santos de Deus de todos os tempos, em todos os lugares, não somente creram no jejum, mas o praticaram. E aqui está a grande chave. Nós precisamos romper com o quanto nós sabemos para o quanto nós praticamos. Por que você tem que orar, você sabe. Que você tem que se arrepender dos seus pecados, você sabe. Que você tem que jejuar, você sabe. Que você tem que ler a sua Bíblia, você sabe. Mas os grandes homens de Deus de todos os tempos foram aqueles que não só sabiam, mas com a ajuda do Espírito Santo fizeram o quê? Praticaram. Olhe para o seu irmão com todo amor, diga assim: você precisa
não só saber. Diga assim: você precisa praticar. Diga assim comigo: arrependimento, oração, leitura da palavra, jejum. Não só saber, praticar. Amém? E eu queria encerrar contando um pouco sobre a nossa igreja e como Deus se moveu na igreja até os dias de hoje dessa maneira. Para concluir, eu quero ler um breve texto aqui, tá bom? Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, inaugurou a igreja no dia 1 de janeiro de 1923 no Templo Sede Internacional Ângelus Temple, com capacidade para 5.000 pessoas em 1923. Aimee dirigia 21 cultos por semana. Diga assim comigo: 21 cultos. Não era ir não para 21 cultos, era dirigir 21 cultos. Alguns historiadores dizem que os principais hospitais da cidade fechavam quando era o horário do culto. Levavam os enfermos para os cultos da pastora Aimee e eles saíam de lá curados. 21 cultos por semana. Nos primeiros meses, 7.000 pessoas se converteram a Jesus. Aleluia. 33 dias depois de inaugurada a igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos, em Los Angeles, ela implantou duas coisas. Olha só aqui, ó. Ela implantou, inaugurado um instituto de treinamento evangelístico, missionário e uma sala de oração. Em 6 de fevereiro de 24, consagrou a primeira rádio pertencente a uma igreja nos Estados Unidos e a terceira emissora de Los Angeles, a KFSG. Aimee foi autora de vários livros, 105 hinos, 13 óperas sacras. Quando Aimee faleceu em 44, o presidente do Movimento Quadrangular e da Cruzada Internacional de Evangelização passou para o seu filho, Rolf McPherson, que serviu o corpo diretivo por 44 anos. Nos Estados Unidos, sobre a sua responsabilidade, o movimento passou de 400 igrejas para 10.000 igrejas em toda aquela nação. No Brasil, desde 1951, a Igreja do Evangelho Quadrangular são mais de 20.000 portas abertas e aproximadamente 3 milhões de membros. E hoje está concentrada, com a bandeira fincada, em mais de 156 países. Por que eu separei essa história para falar com você aqui no final? É que tudo começou lá atrás, com algo que Deus colocou no seu coração. E ela gerou aquilo em oração. E ela foi para as Escrituras, teve revelação dessa mensagem. E hoje incontáveis pessoas são tocadas por esse ministério. 20, 30 anos antes, um grande homem de Deus fundou a igreja Assembleia de Deus. Esses dias eu estive na Baixada do Bosque, há mais de 60 anos atrás. Alguém também fundou aquela igreja. A igreja aqui também, alguns anos, Deus moveu. A igreja foi aberta e eu tenho certeza, como todas as outras, debaixo de muita oração, debaixo de muito jejum, debaixo de muita direção do Espírito na palavra. E eu creio, amados, que se Deus fez isso nessa igreja, se Deus fez isso em outras igrejas, Deus também pode fazer através da sua vida, no nome de Jesus. Você crê nisso? Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer usar você. Quantos querem ser usados por Deus? Diga glória a Deus. Para encerrarmos, eu quero ler um texto e agradecer a sua paciência de me ouvir todo esse tempo. Salmos 27:8 diz: meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que vou fazer, buscar a sua face, Senhor. É claro que tem licença poética que o nosso coração não tem ouvidos para ouvir, né? Mas o que o salmista quis dizer: olha, existe algo que o meu coração está sensivelmente inclinado. É como se eu fosse atraído por uma voz que diz: busque a minha face. E a resposta do salmista é: sim, sim, é isso que eu vou fazer.
buscar a tua face, Senhor. E eu creio, amados, que é isso que Deus está nos impelindo hoje, amém? Deus tem um convite para você nessa manhã. E o convite é: busque a minha face. E eu quero, não sei você, mas assim como o salmista, eu quero responder hoje: sim, Senhor, eu vou buscar a tua face. Sim, Senhor, eu vou buscar a tua face. Quantos vão buscar a face do Senhor hoje? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu queria convidar você a estar de pé rapidinho, só para nós cantarmos aqui uma canção. E também vai ser bem rápido, porque eu acho que eu estou já dentro do horário. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se pode, mas se puder, eu queria que você viesse aqui à frente, se não tiver problema nenhum. Todos vocês que puderem, claro, amém? Para nós cantarmos juntos, para nós orarmos juntos. Se você puder, se você quiser, amém? Feche os seus olhos, fale com Jesus. Se você sente que precisa ser ainda mais avivado, peça a Ele. Se você sente que precisa ter mais fome, peça para Ele, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Você pode erguer as suas mãos e pedir para Ele: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo, Deus. Somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Queremos ir mais fundo em Ti, ó Pai. Sim, Deus, nós oramos juntos agora como igreja diante do Teu altar. Deus, que assim como o salmista, o nosso coração possa ser um coração novo, disposto a obedecer, Pai. No nome de Jesus, que sejam dias onde o Senhor está nos despertando para o lugar de oração, Senhor. Nos dá fome pela Tua palavra, nos acorda motivados para ler a Tua palavra e meditar. Senhor, nos ajuda a memorar os versículos, nos ajuda, Deus, a compartilhar com clareza as coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração através da Tua palavra, Pai. Nos convida ao lugar do jejum, nos ajuda, Deus, a crescer, romper, adquirir autoridade no Espírito através do jejum, Pai. E que juntos, como Tua igreja, juntos como os Teus filhos, juntos como Tua noiva, nós possamos, Senhor, esperar com ardente expectativa, Pai, no nome de Jesus,
a tua segunda vinda, parousia, a vinda gloriosa do Rei, para nos buscar naquele grandioso dia, para que juntos possamos estar contigo por toda a eternidade, Senhor. Assim nós cremos, e assim como o salmista disse, nós pedimos uma só coisa, dentre tantas outras coisas, nós só pedimos uma coisa: queremos estar todos os dias de nossas vidas na tua presença. Aleluia. Se você crê nisso, para nós encerrarmos de mãos erguidas, cante esse refrão comigo. Diga assim comigo: uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Uma coisa vou, deixa eu ficar da minha vida, e uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo, Deus. Nós somos teus ministros, queremos queimar, nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo, Deus. Nós somos teus, queremos queimar, queremos queimar todos os dias das nossas vidas, Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você pode, repita uma oração comigo, diga assim: Deus, eu quero estar todos os dias da minha vida avivado na tua presença. Diga assim: Pai, me ajuda a caminhar em constante arrependimento. Diga assim: Senhor, me atrai para o lugar de oração. Desperta em mim paixão pela tua palavra. Sim, Deus, e me convida também para o lugar do jejum. Assim eu creio, no nome de Jesus. Se você crê também, eu quero que você comece a aplaudir e glorificar o nome de Deus. Amém?